Então vamos lá? Eu tô aqui numa série de vídeos aqui pegando quem ficou pra trás. Por quê? Eu percebi que quando a gente vai fazendo conteúdo, um monte de gente tá chegando todo dia e pegando um conteúdo muito avançado e perdendo ali a base da coisa. Então hoje eu vou falar aqui sobre 5 erros que muito investidor aí que investe há mais de 1 ano, 2 anos, acaba cometendo na hora de escolher fundos imobiliários. Quando eu fiz os vídeos, eu fui voltando nos comentários ali e vi muita gente perdida e falando besteira. E isso me preocupou bastante ali, né? Tem muita gente que sabe das coisas, mas mesmo sabendo muito, você ainda encontra muito cara errando. E aí eu vou aqui fazer a seleção. Caras e minas, né? E estamos aí, né, num semestre em que mulheres pra caramba chegaram na Bolsa de Valores. Estou extremamente orgulhoso das meninas aí. Sejam muito bem-vindas a esse mercado. Espero que aumente cada vez mais, né? Tem que ter mais mulher que homem nesse negócio, pelo amor de Deus. Até porque as mulheres gastam melhor o seu dinheiro. Então o negócio é o seguinte, se você acabou de chegar nesse canal, envia esse link para alguém que pode se beneficiar dele. Isso me ajuda bastante e ajuda a pessoa que você enviou, né? A pessoa que você gosta. Não envia para quem você odeia, não. Gente chata a gente não precisa. E já se inscreve no canal, porque para você não custa nada e para mim faz toda a diferença. E deixa um like antes da gente falar aqui desses principais erros. Eu sei que é chato ficar pedindo essas coisas, mas não custa nada para vocês e, porra, faz toda a diferença pro canal, né? Escolher o fundo imobiliário só pela rentabilidade. Esse é um principal erro ali do investidor iniciante. E aí, assim, o que você vai pensar nesse momento? Raul, eu não devo escolher um fundo imobiliário pela rentabilidade? Você deve. O problema é que muita gente compara laranjas com maçãs na hora de comprar fundos imobiliários. Isso é um equívoco muito grande. Os fundos imobiliários eles são de diferentes tipos. Tem uma imensidão de tipos diferentes de fundos imobiliários. Quando você vai lá e compara um fundo imobiliário de hotel com um fundo imobiliário de hospital, você está comparando coisas completamente diferentes, né? Assim como as empresas ali, você tem ações que são bancos e você tem ali empresas que são igual a WEG, por exemplo. Você imagina, comparar um banco com uma fabricante de equipamentos elétricos é um erro absurdo, né? Você não vai encontrar nenhuma taxa que dê para você comparar. O ROI vai ser diferente, o lucro vai ser diferente, o endividamento vai ser diferente. E isso é uma coisa que acontece muito com o investidor iniciante aqui de fundos imobiliários, né? Quando você olha as pessoas não entendendo as categorias de fundos imobiliários que existem, elas acabam errando muito mais. Então aqui, a gente tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, eles estão ali na etapa de construção, eles ainda não estão na etapa de exploração. Esses fundos não vivem do aluguel, eles não vivem da exploração do imóvel, eles vivem da construção do imóvel, né? Então isso é muito diferente. Tem os fundos de renda de shoppings, ou seja, eles construíram um shopping ali e hoje em dia vivem basicamente do aluguel de salas. É muito diferente de um desenvolvimento imobiliário, as margens de lucro são completamente diferentes, a taxa, né, de vacância ali, ocupação é completamente diferente. Tem os fundos imobiliários de renda de lajes corporativas, então a gente está falando ali de grandes edifícios que alugam para escritórios, né, aqueles edifícios espelhados da Faria Lima, aquela coisa maravilhosa que são de lajes corporativas. A gente vê os fundos imobiliários de galpões industriais, eles alugam aqui principalmente para indústrias, né, então não tem nada a ver com laje corporativa, olha como é diferente o negócio, o ramo de negócio é diferente, a atividade é diferente e, portanto, o lucro é diferente, né? Não tem como você comparar ali só pela rentabilidade e falar qual é melhor. Existem riscos diferentes envolvidos. Tem os fundos de hotéis, então ele vive da exploração da hotelaria. Você imagina, né? Qual que é a semelhança que tem um shopping com um hotel, gente? Nenhuma. Onde que está localizado esse hotel modifica completamente a coisa. Você pode ter um hotel no meio da serra lá. É um hotel que pode ter muito cliente. Você tem um shopping no meio da serra, você deveria avaliar as coisas completamente diferentes. Isso é muito importante você entender que se tratam de imóveis. E imóveis, a localização e a finalidade desses imóveis modifica completamente, né, a qualidade desse fundo. Então aqui, a gente tem os fundos imobiliários do setor educacional ali, alugam para faculdades, para escolas. Olha a diferença que tem isso para um hotel, não tem nada a ver, só pela rentabilidade de uma cegueira absoluta. Fundos imobiliários de hospitais, isso aqui é uma armadilha, inclusive, para quem está chegando agora no mundo dos fundos imobiliários. Você pega ali um fundo imobiliário que aluga para um hospital, né? Normalmente é um hospital só, ou 2 no máximo, eles não têm grandes propriedades, eles são extremamente concentrados. Aí o cara vê ali uma rentabilidade legal, esse hospital tem um problema ali, para de gerar lucro por um tempo, atrasa o aluguel, seu dividendo é atrasado, você tem problemas porque o governo não vai despejar um hospital de uma hora para outra, principalmente se for um grande hospital. Esse tipo aqui tem um risco envolvido maior, então você precisa pensar sobre isso, né? Aí você tem os fundos de fundos, outra coisa que as pessoas não entendem. Os fundos
fundos de fundos, eles são completamente diferentes dos fundos de recebíveis imobiliários, tá? Popularmente a gente chama eles de fundo de papel, eu mesmo uso essa nomenclatura, mas é uma nomenclatura ali meio que incorreta, porque os fundos de fundos, eles têm cotas de outros fundos imobiliários. Então ali dentro pode ter de tudo quanto é coisa, eles são fundos extremamente diversificados e eles têm sim uma taxa de administração maior, mas porque tá pagando duas vezes, né? Você paga a equipe desse fundo e a equipe do outro fundo. Então você tem duas taxas de administrações ali. Eles são como se fossem bicobrados ali, né? Como é que você poderia falar isso? Biadministrados, não existe uma palavra, eu acho, para isso ainda. Então ali existem pessoas que se enganam com isso. Ele não entende que você está pagando pela diversificação. Os fundos de fundos são como se fossem ETFs de fundos imobiliários, tá? Então esse é um engano ali redondo de muita gente e acaba se confundindo e achando que eles são ruins, que são isso, aquilo. Cara, são ótimos, são bem diversificados, principalmente para quem não quer ficar colocando 1000 fundos imobiliários em carteira. Eu gosto muito de fundos e existe essa característica sim, essa dupla taxa de administração, essas coisas todas, tá? Existe, todo mundo tem problema e qualidade. Eu gosto muito de fundos, mas eu observo muito bem a carteira dos fundos de fundos. Isso é uma coisa que você precisa fazer. E aqui a gente tem os fundos de recebíveis imobiliários, que são os fundos de CRIs. Eles têm uma rentabilidade muito boa e é aqui que mora a inocência do investidor iniciante. Não existe dinheiro de graça no mercado. Isso é uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Não tem nada no mundo que só você descobriu. Você foi ali e falou assim, nossa, tive uma sacação aqui, essa empresa aqui é maravilhosa, esse fundo é maravilhoso, ele está pagando muito mais que a média, por que as pessoas não querem ele? Os fundos de CRIs ali, eles são precificados abaixo da média, de fato, porque eles não têm imóveis, a segurança é bem diferente. Você está comprando um fundo que tem majoritariamente o patrimônio dele investido em CRIs. CRIs é um tipo de investimento de renda fixa, sem garantia da FGC, você pode inclusive comprar eles sozinho, por você mesmo. Eles têm ali acesso a CRIs bons, obviamente, porque são fundos que têm muito dinheiro. Eles investem nesses CRIs e pegam essa rentabilidade e te transferem. É um fundo totalmente ali de papel mesmo. Ele é um fundo que não tem imóveis, não tem nada. Você não tem essa robustez aqui, né? Então, se você está procurando segurança, os fundos de CRIs não oferecem essa segurança. Essas empresas podem falir, essas empresas podem ter problema e você ficar sem receber. Existe um risco maior envolvido em virtude da rentabilidade. Normalmente, com tudo na Bolsa de Valores, funciona da mesma forma, tá? Não se engane. Tudo que é muito bom na Bolsa de Valores, tudo que você vê uma rentabilidade possível muito grande, existe um risco possível exatamente do mesmo tamanho. E muita gente se confunde muito na hora de fazer isso aqui. Eu já vi muita gente falando muita besteira sobre fundos de CRIs. Quando você pega ali os fundos híbridos, né, de papel e tijolo, eles têm exatamente as duas classes de ativos ali. Então ele também tem CRIs e também tem tijolo. É uma possibilidade aí para você, mas sabendo o que você está fazendo. Os fundos de agências bancárias são fundos ali que alugam exclusivamente para bancos, né, aqueles prédios da Caixa Econômica Federal e tudo mais. Normalmente essas propriedades são alugadas desses fundos. Tem os fundos de varejo e ainda tem outros tipos de fundos ainda. Então é muito importante você, a partir de hoje, começar a prestar atenção em que tipo de fundo você está comprando e não só olhar ali a rentabilidade e falar assim, esse paga mais, tá? Você tem que entender paga mais por quê, tá? Não é do nada, não existe do nada, esse paga mais, cobra taxa de administração mais barata, por quê, né? Então, existe um motivo, tudo no mundo tem um motivo, gente. O segundo erro muito comum, esse aqui é todo dia, escolher fundos imobiliários sem olhar o preço pelo valor patrimonial. Então é o seguinte, quando a gente olha uma empresa ali, a gente está falando de uma análise de uma empresa que ela tem um crescimento ilimitado. Uma empresa pode estar sendo negociada 7 vezes o valor patrimonial e ser uma boa empresa. O lucro dela às vezes pode ser muito distante do valor patrimonial dela. É normal que isso aconteça, principalmente no ramo de tecnologia. Para você entender o valor patrimonial, o que avalia aqui, por exemplo, seria o patrimônio que eu tenho. Você imagina aqui no canal, novamente, eu dei esse exemplo várias vezes. Essa luminária, esse cenário, a câmera, tarará, custa 20 mil. Eu lucro bem mais que isso, né? Então, assim, não faz nenhum sentido. Esse valor patrimonial pode, para uma empresa, estar descolado. O investidor sardinha, por exemplo, está descolado do valor patrimonial. Muito descolado. O patrimônio que eu preciso é muito pouco para fazer o que eu faço e gerar muito valor. Então, as empresas elas têm essa característica de descolarem ali do valor patrimonial. Os imóveis, não. Você não vai conseguir ter um imóvel que vale ali 1 milhão e alugar ele por 500 mil. Isso não faria nenhum sentido lógico. Os imóveis, eles são mais fáceis e mais bem precificados pelo mercado. Todo lugar tem imóvel. E existem imóveis de características muito semelhantes. É mais fácil a gente precificar. Se você está comprando um imóvel que vale 100 mil por 150 mil, obviamente você vai perder dinheiro no longo prazo, né? Não faz nenhum sentido. Você está comprando um imóvel muito acima do que vale.
vale. Então, um fundo imobiliário com PVP muito alto não é uma boa ideia at all. Não é porque você descobriu a magia do mundo, é porque tá caro, tá? Então é isso, tá caro. Tem os fundos imobiliários, antes da crise ali, eles estavam ficando caros. E as pessoas têm uma maior facilidade, os investidores mais experientes, de analisar isso aqui. Agora, como o imóvel vai aumentar de preço 40%, né? Se você comprou ele com esse preço aí em 5 anos, 2 anos, não vai. Ele vai subir ali e corrigir pelo índice de correção mesmo do valor dos imóveis. Ele não vai sair dando porrada, né? Não é igual uma empresa. Então você não pode comparar isso nunca. Um fundo imobiliário muito descolado do seu PVP é uma ideia ruim. Não se atentar ao histórico de dividendos, né? A terceira coisa aqui que muita gente faz. Então é o seguinte, você encontra ali, tá muito descontado em relação ao preço por valor patrimonial, você fala, porra, pechincha, barato, achei gostoso aqui. Eu já vi fundos imobiliários aí a 0,40, a 0,20, 0,30, e a pessoa olha e fala, porra, tô comprando de graça. Entre aspas, dá uma olhada no histórico de dividendos, vê se ele está pagando dividendos, vê se ele tem uma ocupação, os imóveis geram custos, tá? Então é o seguinte, quando você tem um imóvel ali que está gerando custo, por exemplo aqui, tem esse apartamento, está gerando condomínio e ninguém está alugando ele, é R$1.000 que a proprietária, R$2.000, sei lá quanto que é aqui, acho que é 1.000 mesmo, que a proprietária tem que pagar todos os meses. Então assim, é um inferno. Se você não prestar atenção nesse tipo de coisa, você vai correr riscos ali. Observa se o histórico de pagamento de dividendos dele tá bom. Não existe almoço grátis no mercado. Para de achar que você é esperto, que as coisas vão melhorar muito. Eu não sou esperto, você não é esperto. Existem ali as regras do mercado. Se a coisa tá barata é porque ninguém quer comprar, gente. Isso aí é a regra número 1 de mercado, oferta e demanda. Não existe, tá, milagre ali. Tem vários fundos desses que são verdadeiras furadas, sendo recomendados aí à torta direita por gente que não sabe o que tá falando. As pessoas chegam na bolsa de valores do nada, há 1 mês, 2 meses, e aí já acha que sabe de tudo. Eu venho aqui, falo uma coisa, o cara vem aqui embaixo e fala, não, mas esse fundo tá muito mais barato, você é louco, você é burro. Caralho, cara, põe a mão na consciência. Você acha que as pessoas todas estão ali há 10 anos, 20 anos de mercado e ninguém tá comprando isso aí? Você é o descobridor dos 7 mares? Pensa, será que você é tão inteligente desse jeito? Questione a sua inteligência, isso é importante, tá? A gente tem que questionar a nossa própria inteligência. Então, quando você quer comprar uma coisa, observe opiniões diferentes, não vai só com quem concorda com você, porque às vezes esse cara é só um ignorante que juntou uma bolha de ignorantes. Então você tem que prestar muita atenção. No mercado é melhor ganhar dinheiro estando errado do que perder dinheiro estando certo, gente. Taxa de administração e taxa de performance. Então esse é um ponto muito importante. Tem ali fundos imobiliários que você olha que tem uma taxa de administração acima de 2%. Pode ser furada. Observe bem, né? Uma taxa de administração muito alta não é legal. Tem fundos imobiliários, inclusive, que cobram taxa de performance. Então você olha ali, compara a rentabilidade dele, tá alta, você olha, você está perdendo 2% de taxa de administração, você está perdendo mais uma porcentagem de taxa de performance, e quando você vai olhar, ele é pior do que outro investimento que está rendendo menos. Se atente a esse tipo de detalhe, dê uma olhada na taxa de administração, dê uma olhada na taxa de performance, não seja bobão, né? Não seja bobo, dá uma olhada, observa, seja um cara crítico quanto aos seus investimentos. Antes de colocar dinheiro, olha tudo que você puder, gente. Porque uma vez que você colocou, até você conseguir achar um ponto de saída, se era uma coisa que estava ruim, você não vai conseguir achar, né? Vai querer vender desesperado, vai ficar doido. Então pensa antes de investir. Toma mais a decisão de investir depois de pensar, porque muita gente investe primeiro e vai procurar informações depois. Isso não faz nenhum sentido. É um medo de perder uma valorização do sei lá do que. Não vai acontecer, fica tranquilo. Investimento é pro longo prazo. Outra coisa, esse daqui é um erro clássico, é o 5º erro, e esse tem cara que nunca fez certo na vida. Fundos imobiliários não têm isenção de imposto de renda na venda. Não existe. Resumindo, comprei uma cota de fundo imobiliário, comprei 10 cotas de fundo imobiliário, vendi. É abaixo de 20 mil, que seria isento nas ações, né? Se você negociar abaixo de 20 mil, ou seja, vendi menos que 20 mil no mês, nas ações, no swing trade, no day trade não é. No swing trade, qualquer coisa é considerado swing trade. Comprou hoje, vendeu daqui 10 anos, é swing trade. Nas ações você é isento se você vendeu menos que 20 mil. Nos fundos imobiliários, não, repete comigo, não tem esse limite. Não existe esse limite. Inclusive lá no Instagram hoje, ó, @o_Raul_Sena, estamos com perguntas abertas e esse foi uma pergunta que fizeram muito. @o_Raul_Sena, vai lá, me segue no Instagram que lá tá foda. Tô postando conteúdo completamente diferente daqui. Então não tem isenção. Se você vendeu ali, comprou por 100, vendeu por 120, você precisa gerar a DARF e pagar a DARF em cima do lucro, tá? Toda cota de fundo imobiliário que você vender tem que gerar a DARF e pagar. Se você não fizer isso, você está incorrendo no erro e pode
pode ser multado, tá bom? Outra coisa, declarar é obrigatório para tudo. Você comprou uma ação, um fundo imobiliário, qualquer coisa, você é obrigado a declarar. Declarar não tem nada a ver com pagar imposto. Lembrando, no fim do ano, não vendi, não fiz nada, você tem que declarar os seus fundos imobiliários, tá? E tem que declarar também os proventos vindos dele, mesmo que seja isento. Então, presta atenção nessa coisa do imposto. Fundo imobiliário não tem isenção nenhuma, não existe. A única coisa que tem isenção na Bolsa de Valores, gente, até 20 mil é ouro e swing trade. Não tem mais nada, tudo o resto você tem que pagar. Comprou, tem que pagar. Então, isso é uma coisa padrão, adota isso aí pra sua vida. Então, um beijão.